A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja histórica, oriunda da Reforma Protestante. O nascimento das igrejas protestantes se deu no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou na Abadia de Wittenberg suas 95 teses. Ali, então, deu origem na Europa à Reforma Protestante. A Reforma Protestante é conhecida assim porque, em Spira, uma cidade da Alemanha, tentou-se fazer com que o protestantismo não mais estivesse em vigor ali naquele país. E então os homens, os líderes da cidade protestaram, escrevendo, dizendo que deveria então tolerar e aceitar o protestantismo naquela região. Outro fato interessante é que a Reforma Protestante se espalhou por toda a Europa, chegando até a Inglaterra e também na Escócia, onde se originou a Igreja Presbiteriana. E assim a Igreja Presbiteriana foi missionária em vários lugares, chegou até os Estados Unidos e dos Estados Unidos chegou até o Brasil. Nós comemoramos, portanto, todo dia 31 de outubro, o Dia da Reforma Protestante. O candomblé nasceu como uma forma de resistência dos africanos que foram escravizados e comercializados no Brasil como mercadoria, em manter a sua fé, manter a sua origem, manter o culto aos seus ancestrais. Orixá é vida, potência divina na natureza. Cada orixá responde por um campo energético, seja pela água, seja pelas montanhas, seja pelo ar, seja pelo fogo. O candomblé brasileiro só existe no Brasil, porque em África os cultos são individuais a orixá. Aqui, com a mistura que houve de várias nações, de vários dialetos, passou-se a cultuar principalmente 16 orixás no Brasil. E o candomblé é isso, esse culto à divindade na natureza. Espiritismo, doutrina espírita. Vamos localizar nas civilizações todas, as civilizações, seitas, filosofias e religiões, sempre esteve presente. O que é o espiritismo? Na verdade, o espiritismo é o estudo do espírito, essa centelha divina, eterna, criada pelo nosso Pai Criador, Deus de todas as coisas e tudo. E a doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião, estuda os vários aspectos desse ser espiritual, né? Lembrando sempre que Jesus se referia que o reino dele não era deste mundo, em que muitas das oportunidades salientou isso, e que esse mundo estaria nos aguardando um dia se cumpríssemos os seus ensinamentos. E verdadeiramente seus ensinamentos eram muito simples, humildes, assim como toda a sua vida, não é? Amando. E na verdade ele nos ensinou a amar, nos mostrando a verdade. Quero aproveitar que eu estou aqui no meio dessa natureza maravilhosa, que são nossas ervas sagradas, e falar da nossa ancestralidade, da nossa parte negra, que veio com nossos africanos, reis, rainhas, príncipes, princesas, sacerdotes. Eles não eram escravos, eles foram escravizados aqui no Brasil. E hoje eles trabalham como os nossos pretos velhos, como a linha africana que vem trabalhar aqui para mostrar o respeito às pessoas, à religiosidade, à diversidade. Aqui não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é kardecista, o que for. O que importa é você como pessoa e a sua fé em Deus e nos orixás, na espiritualidade. E é isso que nós trabalhamos na nossa casa de Umbanda, da Associação Espírita Guerreiro de Aruanda. E todos são muito bem-vindos, e o respeito sempre à pessoa que você é e à religiosidade que você carrega no seu coração. Muita luz e muito axé. A Igreja Católica Apostólica Romana é assim denominada porque ela é universal, é também apostólica porque foi fundada sobre o alicerce dos apóstolos e tem sua sede em Roma. Ela nasceu do chamado a Jesus, aos apóstolos e sobretudo a Pedro, quando disse para ele que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja. Assim, vivendo com a comunidade apostólica, Jesus dá aos apóstolos a missão de continuar a sua obra,
E eles fundando as comunidades, sobretudo após Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ele fundamenta, assim, a vida de comunidade, ou caminhar na fé a partir daqueles que foram as primeiras testemunhas de Jesus. Durante essa nossa caminhada terrena, os católicos eles são nutridos na sua fé a partir dos 7 sacramentos, que são sinais visíveis pelos quais Deus nos dá uma graça invisível e nos fortalece, para que possamos perseverar e, assim, crescer, progredir na vida espiritual até chegarmos ao reino dos céus. Lá o Senhor nos espera na ressurreição final, com uma fé robusta, capaz de viver o amor, capaz de viver a caridade, o perdão, vivendo os principais ensinamentos de Jesus e fortalecidos pela sua graça nos oferecidos no sacramento, o cristão caminha até a ressurreição final, aonde o Senhor nos dará uma visão beatífica e assim veremos a Deus assim como Ele é. Sigamos confiantes e, dentro da religião católica, os sacerdotes, eles abençoam os seus fiéis. Por isso, encerro com essa bênção. Que desça sobre todos vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.